Para Aristóteles, a justiça é teleológica e honorífica. Ela é teleológica porque a distribuição dos direitos e bens é determinada a partir do telos, ou seja, a partir da finalidade, propósito ou objetivo da prática social em questão. Ela também é honorífica porque a própria compreensão da finalidade de uma prática social qualquer envolve a identificação das virtudes que ela deve honrar e recompensar. Em outras palavras, para Aristóteles, fazer justiça é simplesmente dar às pessoas exatamente o que elas merecem, nem mais nem menos, distribuindo a cada uma delas o que lhe é devido. Por isso, uma concepção como essa de justiça é também chamada de distributiva. A justiça envolve aqui, portanto, duas coisas bem marcadas, claramente determinadas: as coisas, direitos e bens a serem distribuídas, e as pessoas, por outro lado, a quem elas vão ser destinadas. Mas há um problema aí: como determinar o que cada pessoa merece? Como decidir o mérito de uma pessoa? Isso depende, obviamente, das questões, não é? E das coisas envolvidas na situação. Isso é, envolve saber que coisas estão sendo distribuídas. Para determinar, portanto, quem merece o quê, qual é o mérito da pessoa e assim decidir a justa distribuição de um bem, de um direito, enfim, é preciso investigar o telos, a finalidade daquilo que está sendo distribuído. Ora, conforme a gente percebe, essa concepção é bem diferente das teorias modernas de justiça. Atualmente, as teorias modernas procuram separar os dois aspectos envolvidos na justiça que acabamos de mencionar, quais sejam direitos e bens, coisas a serem distribuídas, e as pessoas com seus respectivos méritos, às quais vão ser atribuídas essas coisas. Bem, as teorias modernas fazem isso porque elas pretendem buscar uma certa neutralidade de princípios, deixando que cada pessoa decida democraticamente a melhor maneira, decida por si só os seus objetivos. A concepção de Aristóteles, meus amigos, é bem diferente, ele não pensa desse modo. Para ele, a justiça não deve ser neutra, muito pelo contrário. Para ele, toda discussão sobre a justiça deve levar em conta a própria finalidade suprema do ser humano, no sentido mais amplo possível, que é simplesmente a felicidade e a vida boa. Ora, mas o que é felicidade? O que é a vida boa? Uma resposta adequada a essa questão envolverá, obviamente, a leitura do capítulo proposto para essa aula e também uma discussão que nós vamos fazer no encontro síncrono. Mas no fim do vídeo eu vou apontar brevemente a resposta para essas duas questões, se vocês tiverem paciência de assistir até lá. Pois bem, o texto, vocês já viram na minha mão, o capítulo 8 do livro do Sandel, Justiça, o que é fazer a coisa certa. Eu preciso deixar claro, meus amigos e minhas amigas, que esse vídeo não é autossuficiente e não exime vocês de uma leitura atenta do capítulo em questão, do fichamento que vocês vão fazer e também de uma discussão que nós vamos realizar no nosso encontro síncrono, para que a gente possa verificar em conjunto, em uma roda de conversa, se o nosso entendimento é comum, se há algum ponto em que a gente pode esclarecer uns com os outros, né, com uma boa e velha conversa. Há também material muito interessante no YouTube em relação a isso, e talvez o material mais interessante, o vídeo mais interessante, seja o vídeo do próprio Sandel. Ele se tornou muito famoso, aliás, por conta das suas aulas. E há várias gravações dessas aulas no YouTube. As aulas eram muito famosas, atraíam muitas pessoas. Ele se tornou muito conhecido por conta dessas aulas. E essas aulas, obviamente, impulsionaram a venda dos livros, né? Aulas com as quais eu jamais vou poder me rivalizar aqui. E uma das coisas talvez mais legais das aulas e do próprio livro do Sandel é que ele trabalha esses temas relativos à teoria da justiça e ética por meio da exposição e discussão de várias situações reais que aconteceram, situações polêmicas, situações que mobilizaram discussões na mídia norte-americana, enfim. E essas situações, que nós podemos considerá-las dilemas éticos, elas envolvem situações nas quais nós vamos ter que empregar, nós vamos ter que mobilizar no nosso raciocínio diversos conceitos fundamentais que pautam o desenvolvimento das teorias éticas ao longo de toda a história. No nosso caso aqui, mais especificamente em relação às concepções teleológicas, né, e distributivas, em especial
para ser mais específico, a de Aristóteles. É óbvio que talvez seja mais interessante, mais rico, mais frutífero discutir esses exemplos, esses dilemas éticos em sala de aula, né? E o capítulo começa com um desses dilemas éticos, o caso de uma cadeirante que se tornou líder de torcida, chamada Carly Smart. O que é necessário para ser um líder de torcida? Qual é o telos, qual é a finalidade dessa atividade em questão, né, da animação de torcida? O fato é que essa menina, ela teve problemas de paralisia na infância e prejudicou a locomoção dela, mas não prejudicou a sua animação e a sua capacidade de tentar transmitir essa animação, essa empolgação para o público, para a torcida, né? E em determinado momento, as meninas, as outras colegas, líderes de torcida, mas sobretudo os seus pais, passaram a se incomodar, passaram a achar que a presença dela ali não era apropriada, porque ela não deveria, aliás, fazer parte de uma equipe, né, de animação de torcida. O que é preciso, portanto, para ser animadora de torcida, para ser líder de torcida? Ela, obviamente, não conseguia fazer acrobacias, movimentos atléticos, mas ela conseguia transmitir a sua animação para o público. Esse caso rendeu muita discussão. Não vamos esgotar esse caso aqui, a gente vai conversar no nosso encontro síncrono, mas a decisão, não só a discussão, mas o mais importante, a decisão sobre esse assunto vai nos levar necessariamente a se perguntar, a investigar, a tentar determinar qual é o telos, qual é a finalidade da animação de torcida. Outros exemplos são dados pelo autor para melhor ilustrar o raciocínio teleológico, como falamos, esse raciocínio que se orienta a partir da finalidade de uma determinada ação social. Um desses exemplos envolve a utilização de uma quadra de tênis em uma universidade de ponta. Quem dentro da universidade tem o direito de usar essa quadra? 2 professores que ganharam o prêmio Nobel, mas que mal sabem jogar tênis? Ou os membros do time oficial da universidade que precisam treinar para um campeonato? O outro exemplo que ele dá é o exemplo de um violino. Quem tem o direito de arrematar, não é? Quem merece arrematar num leilão, por exemplo, um violino Stradivarius, um violino que produz os melhores sons possíveis no que se trata desse tipo de instrumento? Quem merece? Um multimilionário que mal sabe tocar violino ou o melhor músico, o melhor tocador de violino que existe no mundo? Somos tentados em ambos os casos, no caso da quadra e no caso do violino, nós somos tentados a achar que são os melhores jogadores e são os melhores instrumentistas que merecem utilizar esses instrumentos e a quadra. E quando a gente pensa dessa maneira, nós estamos empregando um tipo de raciocínio teleológico. Ora, o raciocínio teleológico era muito comum na antiguidade, era muito comum pensar assim. Aristóteles pensava dessa maneira e vários outros filósofos do mundo antigo. Até mesmo no campo, por exemplo, das ciências naturais. Aristóteles, vocês provavelmente sabem, explicava o movimento natural, a teoria mecânica, por assim dizer, essa parte da física de Aristóteles que pretende explicar o movimento dos corpos, defendia a ideia de que cada elemento ocupava, enfim, possuía um lugar natural no universo. Portanto, cada um dos elementos, terra, fogo, água e ar, possuía uma tendência a ir para o seu lugar determinado, para o seu lugar natural. É óbvio que esse tipo de raciocínio foi abandonado nas ciências naturais, nas ciências biológicas, mas quando a gente... E esse vídeo serve como exemplo, a leitura do capítulo serve como exemplo. Quando a gente discute temas importantes, quando a gente discute, por exemplo, a finalidade de determinadas ações sociais, de instituições sociais, nós somos obrigados a raciocinar de certa maneira teleologicamente, ou seja, visando um fim determinado. Por exemplo, somos obrigados a pensar teleologicamente quando nós discutimos quem deve, por exemplo, ocupar uma vaga numa universidade pública. Para decidir essa questão de maneira apropriada, a gente deve se perguntar pelo telos, pela finalidade de uma universidade pública. Para que ela serve, afinal? Ela serve para promover os ideais acadêmicos e científicos, pura e simplesmente, ou ela tem outras funções, funções de ordem social mais ampla? E no âmbito dessas funções sociais mais amplas, talvez seja preciso implementar políticas que garantam acesso a diversas pessoas, a pessoas que provavelmente não vão contribuir tanto, pelo menos no começo,
para assim chamada excelência acadêmica? Não é? Ou será que essa oposição entre as duas coisas, busca pela excelência acadêmica, justiça social, não são completamente incompatíveis? A gente poderia pensar uma terceira possibilidade, enfim. O fato é que o raciocínio teleológico, apesar de ser hoje em dia dispensável e até considerado ingênuo em diversos campos científicos, ele é muito presente no campo da ética, no campo da teoria da justiça, por exemplo. A finalidade das instituições sociais, para Aristóteles, não são determinadas de uma vez por todas para sempre. Elas estão sempre abertas à discussão e elas não estão definidas em absoluto. Para ele, elas não apenas podem e devem ser discutidas, mas devem ser discutidas e decididas em conjunto. E isso ele entende simplesmente como política. E isso nos conduz à questão com a qual nós iniciamos o início do vídeo. Qual questão? O que é a felicidade? O que é a vida boa? O ser humano, enquanto um ser dotado de linguagem ou simplesmente dotado de razão, só se realiza plenamente quando utiliza essa linguagem e a razão na associação política, isso é, na polis, na cidade. Daí a famosa frase de Aristóteles de que o homem, o ser humano, é um animal essencialmente político. Ele só se realiza enquanto ser humano quando ele delibera e decide junto com os seus semelhantes sobre o bem, sobre o mal, sobre as ações que vão ser implementadas, se essas ações são justas ou injustas. Nesse sentido, a finalidade, ou seja, o telos da ação política, é simplesmente, no sentido mais profundo possível, cultivar e promover a virtude dos seus cidadãos, permitindo que esses cidadãos exerçam na prática suas capacidades humanas essenciais, permitindo que essas pessoas deliberem sobre o bem comum, participem da autodeterminação do grupo, permitindo que essas pessoas cuidem da comunidade como um todo e possam promover, em suma, a bondade e a vida boa. Nessa perspectiva, a autoridade política, quer dizer, os cargos e honrarias, devem ser concedidos a quem melhor demonstra essa excelência cívica, a quem melhor delibera sobre o bem comum, a quem soube mostrar, em ocasiões específicas e cruciais para a comunidade, qualidades de caráter e de julgamento apropriadas para se tomar decisões corretas que vão beneficiar a comunidade como um todo. Alguém, por exemplo, como Péricles, que está aqui nessa bela pintura, alguém como Solon, o legislador, que começou a elaborar leis que conduziram ao desenvolvimento da democracia. Bem, alguém dotado de tais qualidades, alguém como Solon, alguém como Péricles, eu não consigo pensar aqui em outros exemplos, alguém como essas personalidades merecem ser honradas publicamente, não apenas porque tomaram decisões corretas, mas porque honrá-las vai exercer um papel educativo fundamental. Vai servir como exemplo para toda a comunidade como se deve agir, um exemplo de como se deve agir. E exerce, portanto, um papel educativo fundamental. E a gente percebe aqui os dois aspectos da noção de justiça em Aristóteles relacionados, o aspecto teleológico e o aspecto honorífico. Isso nos conduz para o caráter prático da virtude moral. A virtude moral é o resultado de um hábito. Como nós já vimos, trata-se de algo, um hábito que a gente aprende na prática, na polis, no exercício mais pleno da nossa natureza enquanto seres humanos. Por isso é preciso, antes de tudo, criar condições para a prática e para o desenvolvimento dos hábitos corretos a serem adotados, e os exemplos louváveis são fundamentais nesse processo. A virtude moral não é algo que você aprende simplesmente aplicando um princípio teórico geral ou amplo a um caso específico. É algo que você aprende na prática, pelos exemplos. Não pelos casos em si, os casos são os mais variáveis possíveis, mas pela disposição de caráter exigida, pela ação a ser adotada em cada um desses casos. Para Aristóteles, aliás, não há regras específicas. Esse tipo de conhecimento não é um conhecimento teórico. Não há regras, portanto, específicas para orientar a ação moral. Há talvez uma única orientação genérica, se é que a gente pode chamar assim, que é o princípio da justa medida. Ou seja, é necessário buscar sempre um equilíbrio, uma espécie de meio termo entre os extremos, conforme a tabela que está aqui no slide mostra. Mas, óbvio, não é sempre fácil decidir onde é o meio e onde estão os extremos. Então, simplesmente é preciso fazer, citando aqui Aristóteles, a coisa certa para a pessoa certa, na dimensão certa, no momento certo, pelo motivo certo, da maneira correta. Bem,
Trata-se, portanto, como eu falei, de uma sabedoria prática. Ela envolve situações particulares específicas. Portanto, é algo, como eu disse, orientado para a ação, algo que exige, na ação, a identificação geral daquilo que é o melhor bem, o mais alto bem a ser atingido em cada ação, em cada situação. Bem, eu termino o nosso vídeo mencionando algumas questões que são abordadas no fim do capítulo e que talvez sejam mais interessantes de ser debatidas no nosso encontro síncrono, a gente poder conversar ao vivo sobre elas. Uma dessas questões é a terrível defesa que Aristóteles faz com base nesses princípios da escravidão. Óbvio, deve ter alguma coisa errada no modelo ético de Aristóteles, na teoria da justiça de Aristóteles. Há uma coisa certamente errada nesses princípios que conduziram o filósofo a defender uma coisa tão censurável para os nossos padrões como a escravidão. Será que isso é verdade? O que aconteceu para que ele defenda essas ideias tão bizarras, tão terríveis? A gente pode discutir isso um pouquinho. E a gente pode discutir também um outro desses dilemas éticos, é o caso de um jogador de golfe chamado Casey Martin, e ele tinha um problema na perna, ele era um exímio jogador, enfim, mas ele não conseguia se locomover de um buraco para o outro. Então ele solicitou a utilização de carrinhos para se locomover nos campeonatos de um buraco para o outro. Isso deu muita polêmica. Outros jogadores acharam que ele não merecia competir, afinal, o desgaste físico gerado pelo ato de se locomover de um buraco ao outro é uma característica essencial, envolve, faz parte da finalidade do jogo de golfe e, portanto, ele, se utilizando do carrinho, teria uma vantagem que os outros não teriam. O caso rendeu maior polêmica, o caso foi parar nos tribunais. Eu não vou dizer aqui qual foi a decisão dos juízes, mas eu posso garantir a vocês, a gente vai discutir isso ao vivo, mas eu posso garantir a vocês que qualquer que tenha sido a decisão dos juízes, no momento em que eles estavam pensando e tentando chegar a essa deliberação, e na deliberação mesmo, eles fatalmente foram obrigados a recorrer à questão sobre o telos, sobre a finalidade do jogo de golfe. E com base na noção e na determinação da finalidade do jogo de golfe, é que eles puderam determinar a quem será distribuído a honra ou o direito de poder participar da competição.